Hoje eu vou falar sobre um jornalista americano chamado Tucker Carlson. Ele é bastante famoso lá nos Estados Unidos, ele trabalhou na Fox News, depois saiu, criou seu próprio canal, tinha uma legião de seguidores, era uma pessoa levada a sério, e só que durante a pandemia ele trouxe várias teorias que foram consideradas teorias da conspiração. As pessoas começaram a ver que ele estava tendo umas ideias meio esquisitas. Quando houve a invasão da Ucrânia pela Rússia, ele ficou do lado da Rússia e começou a defender, inclusive divulgando um monte de teorias da conspiração, todas falsas a respeito da Ucrânia, falando que ela tinha laboratórios biológicos com vírus. Só para esclarecer, todos os países têm laboratórios biológicos que trabalham com vírus, inclusive o Brasil. Então não é uma coisa assim fora do comum. Mas ele começou assim massivamente a falar mal da Ucrânia, defender a Rússia, a invasão da Rússia. Chegou até em 2024 de fazer uma viagem para a Rússia para entrevistar o Putin, só que na verdade não foi nenhuma entrevista, foi tipo o Putin dando uma palestra falando que bem entendia e o Tucker Carlson concordando. E o que se diz entre o pessoal assim que acompanha os andamentos da guerra ali da Ucrânia, que o Tucker tenha, digamos, recebido apoio financeiro dos russos para mudar de opinião e começar a ter essas ideias e divulgar essas ideias para a Rússia. E isso começou, de uma certa forma, a trabalhar contra ele. Porque um jornalista, o que ele tem de mais sagrado é a idoneidade dele. Se o que ele fala pode ser algo que está com um preço que alguém pagou para ele falar aquilo, então não é jornalismo, é propaganda. E as pessoas passam a não levar mais a sério. E é o que está acontecendo agora com ele. As pessoas continuam assistindo, continuam vendo os vídeos dele, mas já foi feita algumas pesquisas de opinião e se mostrou que as ideias dele não são mais levadas como uma verdade. As pessoas assistem os vídeos talvez até por um entretenimento. Recentemente, inclusive, ele estava apoiando o Irã, que é um grande absurdo, porque o Irã, no começo do ano, saiu perseguindo mais ainda a sua população, tirando a vida de milhares de pessoas. E nenhum jornalista sério poderia falar a esse respeito sem ter algum tipo de crise de consciência. E isso me deixa assim chateada, porque eu vejo aqui no Brasil jornalistas que eram pessoas extremamente sérias, que tinham uma voz de relevância. Elas poderiam sim mudar a opinião pública. E hoje eu vejo essas figuras que inclusive já estão assim nos últimos anos de sua vida. Porque se a gente pensar que a média de vida do brasileiro pode ser 80, 85 anos no máximo, e essas pessoas têm mais de 70 anos, então elas estão na reta final de suas vidas. Justamente nesse momento em que elas deveriam estar pensando em deixar um legado, em mostrar a seriedade da carreira delas, a gente vê uma banalização da opinião, uma destruição da voz dessas pessoas. Jornalistas, intelectuais, acadêmicos, eles não têm nada além da palavra e das ideias deles. Por isso é importante que as ideias estejam muito bem atreladas com a realidade e com os princípios de ética. Se a gente percebe que esses princípios foram corrompidos por motivos que a gente não deveria falar aqui, bom, eu vou trazer aqui algumas informações do que está acontecendo ali na invasão da Ucrânia pela Rússia. Apesar da imprensa oficial não noticiar isso, a Rússia, pelo menos nas mídias internacionais,
já está dando demonstrações de que ela está colapsando financeiramente. E o Putin não desiste, ele não abre mão de continuar a ofensiva dele. Em média, tem saído do combate em torno de 1.000 soldados russos, entre aqueles que perdem efetivamente a vida e aqueles que ficam tão machucados que não têm condição de continuar a luta. 1.000 soldados por dia. E mesmo assim, ele ainda está tentando convocar mais soldados para continuar nesse moedor de carne, que o pessoal chama essa movimentação. E agora, o Putin também, a guarda, né, o exército de Putin, ele está vasculhando as casas russas para confiscar todas as armas de fogo que a população possa ter. Uma população desarmada, ela é uma população frágil e ela pode ser dominada mais facilmente. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a população ucraniana também não tinha muitas armas. Mas o que o governo do Zelensky fez? Ele distribuiu armas e deu liberdade à população para que eles também lutassem e impedissem a invasão russa. Ou seja, o próprio povo ucraniano, através até de máquinas agrícolas e artefatos domésticos, começaram a fazer uma contraofensiva e conseguiram segurar o exército russo de dominar totalmente o país, totalmente a Ucrânia. Agora, Putin está tentando tirar as armas da Rússia, do povo russo, para impedir que haja um levante da população que possa tirar ele da cadeira, do trono confortável que ele ainda está sentado lá no Kremlin.